Nesse vídeo, apresentaremos as estruturas burocráticas de uma organização analisadas por Alvin Goldner. Dentro dos estudos de Max Weber e partindo precisamente de seu estudo sobre o estruturalismo fenomenológico, muitos autores analisaram a burocracia dentro das organizações. E um deles foi Alvin Goldner, constatando que as práticas informais impossibilitaram condutas muito formais, pois o indivíduo necessita de relações afetivas. Alvin Goldner nasceu em 1920 e foi um sociólogo dos Estados Unidos. Desde novo, se concentrou em seu trabalho em torno das teorias de Max Weber, sobre a burocracia e seu impacto do trabalho no desenvolvimento da organização e de gestão de sistema. Na década de 70, ele fundou a teoria Publicação e Sociedade, onde desenvolveu as suas opiniões. Ele morreu em 1980, aos 60 anos. Apresentaremos agora, nesse vídeo, as estruturas burocráticas analisadas por esse autor. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de burocracia que foram estudados pelo Goldner. Ele estudou alguns tipos da burocracia e um deles foi a falsa burocracia. O que ela vai ser? Ela vai consistir aí nas normas que não são obedecidas. Então, elas são praticamente inúteis, porque você aplica as regras numa organização, só que elas não são desenvolvidas. Então, para aquele grupo, elas não vão ser necessárias. Um grande exemplo de aplicação e o mais comum entre as pessoas que trabalham hoje em dia e que participam de organizações é o uso de celulares. As redes sociais, elas estão muito influentes na cabeça das pessoas, então toma muito tempo. Então é proibido o uso de celular na maior parte das organizações. Só que as próprias pessoas que aplicam essas regras, elas mesmas descumprem elas. Porque, às vezes, um gestor que está ou um monitor, um supervisor que está te supervisionando a não usar, ele mesmo usa. Então, ele mesmo desvalida a regra dele. Porque, às vezes, ele precisa se comunicar com algum fornecedor ou com algum outro cargo da empresa, algum outro setor. E a comunicação via WhatsApp ou e-mail é mais rápido pelo celular. Então, ele mesmo desvalida a regra dele. E as pessoas hoje em dia, elas não têm consciência de como usar essa rede social. Então, por isso que as organizações têm que agir dessa falsa burocracia, que o Goldner mesmo já estudou isso há um tempo e ela se aplica até nos dias de hoje. Outro tipo de burocracia é a burocracia representativa. Segundo Goldner, a burocracia representativa ela é baseada em regras que representam os interesses de todo o grupo organizacional. As regras são divulgadas por especialistas e a autoridade ela é aceita tanto pelos supervisores como pelos operários. Essas regras têm o apoio de todos. E ao contrário da falsa burocracia, onde as regras podem até ser desobedecidas, na burocracia representativa não, porque os interesses das regras é a necessidade e o desejo de todo o grupo. Por isso, todo mundo segue as regras. Na burocracia representativa, todos decidem. Goldner diz ainda que a regra facilita um espaço de negociação e ajuste entre as partes, o que facilita para que todos sigam as regras, sendo o interesse das duas partes o mesmo. Primeiramente, nós precisamos entender que a ideia de autocracia nos remete a uma forma de governo na qual há um único detentor do poder político estatal, ou seja, o poder está centralizado em um único governante que tem controle sobre todos os níveis do Estado. A burocracia autocrática é baseada em regras em que um grupo impõe ao outro. Se o grupo não cumprir essas regras, ele será punido. Esse tipo de estrutura surge quando não existe confiança no sistema organizacional e ocorrem muitos conflitos, devido à autoridade e centralização de poder existente nesse modelo de burocracia.
Essa burocracia é fundamentada em regras em que um grupo que detém maior poder impõe aos seus subordinados. Um exemplo desse estilo de burocracia dentro das organizações é quando gerentes, supervisores e líderes impõem metas a um grupo de subordinados. Se esse grupo de subordinados não conseguir atingir a meta, eles provavelmente perderão algum benefício dentro da organização. É um modelo de burocracia que exige muita autoridade, porém, as chances de conseguir resultados são maiores, porque as pessoas têm medo das punições e tendem a respeitar mais as regras e normas dos grupos. É importante notar que a burocracia, após ser teoria, se transforma em prática dentro da organização. E dentro da organização vivem as pessoas. A organização se faz de pessoas e a burocracia só vive através delas. Outro ponto importante a ser lembrado é que os indivíduos têm interesses pessoais, e esses interesses são fatores extremamente importantes para determinar seus comportamentos e desejos. Temos então um contraponto entre burocracia e indivíduos, cada um tendendo a moldar a organização de determinada forma, e não raramente essas formas são opostas. Os problemas podem vir a acontecer quando a burocracia, que é exata, imutável, com regras específicas e gerais, não está de acordo com as atitudes dos seres humanos, que são instáveis, extremamente diferentes entre si e por vezes egoístas. Essas diferenças entre interesses individuais e da organização geram um efeito primário. Este efeito se dá pelo estabelecimento de regras, que são usadas para coordenar as ações dos indivíduos, fazendo com que o sistema burocrático se sobressaia sobre os desejos individuais e gere um padrão de comportamento. Mas, como já vimos, os indivíduos não são sempre suscetíveis e obedientes a mudanças de comportamento e imposição de regras. A partir daí, surge o efeito secundário, a punição. A punição é exercida por meio de ferramentas e métodos utilizados para monitorar e supervisionar as ações dos indivíduos, repreendendo-os caso as regras não estejam sendo cumpridas. Quanto mais diferença houver entre os interesses dos indivíduos e da organização, maior a necessidade de se aplicar regras burocráticas, e um maior número delas será aplicado para que possa haver uma maior coesão no grupo. Em uma estrutura burocrática onde existem regras, normas e leis a serem obedecidas, as relações afetivas, que são necessidade de todos os seres humanos, se tornam difíceis de serem encontradas. A rigidez do sistema impossibilita qualquer comunicação entre os indivíduos, fazendo com que ele não trabalhe com satisfação, tornando menos produtivo e infeliz na empresa. A flexibilidade da burocracia permite que os indivíduos tenham mais informalidade em suas relações e ações. Assim, consequentemente, se comunicarão e produzirão mais para a empresa.